Está agora 2h30 em ponto. Eu vou pedir para você se apresentar, Edna. A gente já tem algumas pessoas aqui. Lili Gaglias, A Lili Alexandre. Gagliasso é minha amiga acupunturista. Eu já vi que a minha sobrinha entrou aí também. Tá todo mundo, né? Vamos ver o que vai rolar hoje. A gente vai falar um pouquinho da acupuntura, né? Como que a Da medicina. acupuntura pode ajudar nesse momento, né? Mesmo, Uhum. né? Muito bom. Mas se apresenta primeiro. Eu já te conheço muito bem, mas talvez algumas pessoas aqui não te conheçam ainda. Então, eu sou a Edna, sou biomédica de formação. Trabalho há muitos anos com massagem terapêutica com base na medicina chinesa e de uns tempos para cá, mais ou menos 10 anos, eu me apaixonei pela acupuntura, né? Então eu trabalho com acupuntura já tem esse tempo e gosto demais porque eu gosto que a acupuntura ela vai na causa da causa dos problemas, né? Então, isso me fascina um pouco, porque eu acho que a gente tem que buscar o autoconhecimento, né, o tempo todo. Se a gente não faz esse trabalho de autoconhecimento, a gente não tem como se ajudar e nem ajudar o próximo, né? Então, a acupuntura, ela permite isso, através da agulha, através dos 5 elementos, né, da natureza. Então, assim, isso me fascina e eu gosto bastante. E Então, não é até só para tratar um sintoma, né? Não é só ir lá e colocar uma agulhinha para tratar um sintoma. Não é esse o objetivo, né? não é, a gente tem que buscar a causa, né? No primeiro momento você vai tratar o sintoma, que a pessoa vem com dor, você precisa tirar a dor da pessoa, né? Mas Uhum. fazer o possível para tirar essa dor. Mas a gente sabe que as dores são todas de fundo emocional, né? Tudo tem um fundo emocional, seja ela qual for, né? Até Uhum. um trauma maior, uma queda. Tem muitos livros que falam isso, né? De psicologia tal. Que até uma queda que você tem um fundo emocional nessa queda. Porque assim, numa queda que você não estava esperando, por exemplo, de repente você não estava presente ali. Tô andando, eu não sei nem onde estou indo. Por que eu tô assim tão aérea? Algum motivo É. tem. Então, tudo tem um motivo emocional. E a gente trabalha dentro da acupuntura muito isso, né? Tem tudo uma causa emocional por trás, né? Então, é isso Uhum. que eu estou trabalhando bastante agora e trabalho também com Liangon, né? Que é uma prática chinesa bem legal, terapêutica, que trabalha muito a respiração. Postura, respiração, o que está em voga agora, né? Porque essa gripe, ela está pegando muito o pulmão, né? O foco dela é o pulmão. Então, se a gente trabalha a respiração, a gente facilita a imunidade, né? Então, o Liangon ajuda muito nisso, eu gosto bastante, né? Tem várias técnicas dentro dos Qigong's que você pode fazer, né? Então, eu acho que é por aí. Mesmo em casa, mesmo a gente estando em casa, a gente tem como fazer algumas práticas de respiração, né? O yoga, várias outras práticas que trabalham a respiração, principalmente a diafragmática, porque a Uhum. diafragmática vai ajudar a você ter uma troca de oxigênio e gás carbônico bem maior, né? Então, isso Uhum. facilita a entrada do oxigênio e fortalecer os pulmões e fortalecer todo o organismo. Ah, Então, vou deixar uma sugestão para você, então. Para você ah, gravar um videozinho para a gente publicar nas nossas mídias do Círculo. Eu tá, publiquei 5 aulas de yoga. Se você quiser fazer um videozinho curto sobre a respiração que vocês usam no Lian Kun ou alguma outra prática, a gente pode divulgar por aqui também, hein? tá bom. Vencendo aí alguns desafios, alguns medinhos que a gente se impõe às vezes, né? Os medos enormes, né? Porque a gente nunca foi tão exposto assim, né? Uhum. A gente está em exposição, mesmo reclusos, a gente está em exposição, porque é a única maneira que a gente tem de se comunicar com as pessoas, né?
Então, tem que vencer essas barreiras, né? Tem o professor que fala sempre pra gente, se você não vencer o medo, você não vai ter autonomia. Então, a gente tem que vencer esse medo. É difícil muitas vezes, né? Porque a gente traz muitas crenças limitantes, né? De criança, da vida da gente, que fazem a gente botar o pé no freio muitas vezes e deixa de fazer o que tem que ser feito, né? Então, vamos Uhum. ter barreiras. É, eu falo que assim, eu gosto de sentir um pouquinho de medo, esse friozinho na barriga que dá, né? Se vou conseguir entrar, não vou, porque isso faz com que eu me prepare para a situação, não é? Sim, Você tem que estudar, você tem que se preparar. Então, esse medinho, essa adrenalina que o medo dá, ele coloca você em movimento, em ação. E que não precisa ser uma ação impulsiva, não é isso que a gente quer, mas ele faz com que você crie uma estratégia, desenvolva aí uma habilidade para vencer esse medo, né? E daí a gente fica com esse conhecimento adquirido, com essa habilidade adquirida. sim, porque o medo, na verdade, é uma reação instintual, né? É do instinto do ser humano isso, né? Desde o início dos tempos, se não existisse o medo, morria todo mundo, né? Então, o Uhum. medo é uma coisa boa, desde que você saiba usar de forma, né, assim, a não te travar, a não te deixar, assim, paralisado. Ele não pode paralisar. Você tem que vencer, ir para o coração, né? Ter coragem, agir com o É. coração para poder chegar onde a gente quer chegar, né? E no momento, o que a gente está querendo? Ajudar as pessoas de alguma forma, né? Trazer conhecimento, trazer. Ajudar as pessoas que não entendem dessa área, né? Que dá para fazer coisas simples em casa, que põe a gente em movimento, não pode ficar parado, porque parado estraga, né? Até a água parada apodrece, não é? Acontece, né? Então a gente tem que movimentar. Então, simples exercícios que foi falado bastante aqui esses dias, né? Nas suas lives, todo mundo falou sobre isso, né? Sobre a Uhum. respiração, sobre bons hábitos alimentares, né? É, a, o bom sono, a Uhum. qualidade do pensamento, né? Porque a gente sabe que todo pensamento gera uma emoção, né? Que, por exemplo, dentro da medicina chinesa, cada pensamento gerou uma emoção, ele vai pegar um dos órgãos, como são cinco elementos da natureza, onde estão localizados os órgãos, então ele vai pegar um deles, dependendo daquilo que você gerou, né? Uhum. O elemento água. O elemento água é o rim e a bexiga. É do inverno, é do frio, é do recolhimento. Só que é um frio natural, né? Se você paralisa no medo, você vai congelar, né? Uhum. Fazer bem, tá certo? E aí, o que acontece quando você tem insegurança, que é o que está acontecendo hoje? Todo mundo inseguro demais com o que vai acontecer, se eu vou morrer, se eu não vou ter comida, se eu não, né, não posso ver as pessoas, estou isolado. Essa insegurança gera esse medo, que gera um frio interno muito grande. E aí, isso vai te fazer mal, muito mal, E a né? gente vai entrar agora no outono e inverno, né? Pois Que é, já vai esfriar. À noite já tá mais friozinho, de manhã. porque o elemento água é do inverno mesmo, né? Já é bem para frente um pouquinho, mas ele faz isso. E o que é o elemento água? Ele trabalha a nossa energia ancestral, é a energia Hum. que a gente trouxe do papai e da mamãe e a nossa consciência. Então, une esses três. Então, essa energia que a gente trouxe para usar para ter a nossa vida até o dia que a gente essa energia ancestral acaba e a gente vai embora, né? Então ela é a principal. Então o elemento água ele é o principal disso tudo. Ele que trouxe a gente, né? Começa pelo elemento água, né? Então depois Uhum. a gente tem a energia yang, né? Yang Qi que a gente fala, que é a energia que o pulmão trabalha. E é o que está pegando mais hoje, né? A gripe está pegando o pulmão. O Yang-Chi é a Uhum. energia que a gente pega do universo, é o oxigênio que a gente inala.
Ele que dá a função para os órgãos, ele que faz circular o oxigênio, né? Então, assim, se você respira mal, né? Que todo mundo fica só aqui, você não tem a Sufocado. troca, sufocado. Então, aí está a importância da respiração. O pulmão, ele trabalha com a primeira barreira que a gente tem, é a pele. É o maior órgão do nosso corpo, é a pele. E ela é a primeira barreira imunológica que a gente tem, né? Então, se a gente não tem uma boa troca gasosa, vai ressecar a pele vai ficar exposta, ela não vai estar preparada para fazer essa barreira, né? Então, assim, e o pulmão, ele é do elemento metal, trabalha com o pulmão e com o intestino grosso. São os dois que trabalham juntos. Então, se você não tem uma boa energia do pulmão, você não vai ter uma boa energia do intestino grosso também. Seu intestino não vai funcionar bem. Então, é tudo ligado, tudo interligado. E a emoção que está relacionada ao pulmão como é que eu falo? Fugiu o nome agora, peraí. É a insatisfação. Quando a gente fica muito satisfeita com as coisas, a gente tem tendência a reclamar, né? A reclamação é uma coisa muito ruim. Traz a pessoa ficar com um quadro de tristeza, de baixa de energia, aí que vai respirar mal mesmo. E isso é provável que mais para frente você desenvolva uma depressão. Então, é muito sério, né? Essa energia do pulmão, ela é muito importante, né? Aliás, o pulmão tem energia yin e o intestino grosso yang. Só que a energia yang do universo entra no nosso corpo através do pulmão e do intestino, né? Do elemento metal, né? Então, assim, é super importante que a gente perceba, assim, o horário de pico de energia do pulmão, quando ele está a todo vapor, é de madrugada, entre 3 e 5 da manhã, onde ele vai estar em pleno funcionamento. No horário oposto, que é 3 a 5 da tarde, as pessoas normalmente ficam mais para baixo, mais tristonhas. Se você perceber isso, percebe nas pessoas com quem você convive, que tem algum problema, assim, que nesse horário as pessoas ficam mais cabisbaixas, mais melancólicas, a tendência à reclamação. Então, você já sabe que ela está podendo fazer, a partir daí, um quadro depressivo, por exemplo. Então, tem essa pessoa dessa situação, assim, colocando essa pessoa, ou sugerindo para essa pessoa que faça coisas alegres, que brinque, que ria, que assista um bom filme, que dance. Brinque com criança, com cachorro. Eu falo que não tem coisa melhor para levantar a alegria, né? Isso, alegria, trazer alegria, porque senão a sua energia aí cai mais ainda. E aí a sua imunidade vai mais para baixo ainda, né? Então, isso é muito importante, a gente perceber esse movimento, né? Além de tudo, do pulmão e do rim, a gente tem elemento madeira, né? Que é o fígado, a vesícula biliar, que é da primavera, que é uma energia para fora e que tem importância maior com o sangue. O fígado é responsável pelo nosso sangue. Então, assim, o sangue não vai funcionar legal, não vai circular legal, se não tiver o yang-qi, o oxigênio, para que o sangue possa circular e distribuir essa energia pelo corpo, nutrir. E o fígado, ele vai trabalhar de madrugada, entre 1 e 3 da manhã. Então, a importância do sono, de você estar quietinho, dormindo, no escuro de preferência, né? Que a gente fala muito sobre isso, de a gente dormir bastante no escuro, para que o sangue recolha todo esse sangue e depure ele. Que ele possa, de manhã, liberar esse sangue para tudo que a gente precisa, desintoxicado. Tá? Então, é super importante isso. E quando a gente tem, assim, a irritabilidade e a frustração são as emoções que pautam o fígado e a vesícula biliar. A dúvida, né? Não sei se faço, se não faço, atinge a vesícula. Então,
Por exemplo, se a pessoa começa a ter muita dor de cabeça, né, dificuldade para dormir, tudo isso tem a ver com fígado e vesícula. Então, É. por que eu estou irritado? O que está me deixando frustrado? A pessoa é legal isso, a pessoa se perceber. Por isso que esse momento de recolhimento que a gente está é importante para as pessoas se autoconhecerem, né? Por que, que eu tô tão irritado de ficar dentro de casa? Por que, que eu tô tão nervoso por causa do... Tem coisas que não estão na nossa alçada, né? A gente tem... É, é que a gente não está acostumado com esse ficar consigo mesmo, né? A gente está sempre para fora, estudando, trabalhando, cuidando de um, faz tudo para fora. Na hora que a gente olha para dentro e começa a aparecer emoções que são naturais de todo mundo sente raiva, medo, alegria, tristeza, euforia. Só que a Não, gente parece que não se permite ter algumas emoções, alguns sentimentos, né? Quer abafar isso, não quer aceitar ou não entende da onde veio, né? Então, às eu acho vezes você que... não percebe, né? Você não percebe. Você está num movimento tão maluco na vida que você não percebe, né? E o medo Uhum, é uma coisa engraçada, porque as pessoas não se permitem, né? É, ter o medo, reconhecer esse medo, e o medo é importante. E uhum. todos os sentimentos que a gente. É importante a gente reconhecer na gente, para a gente fazer esse trabalho interno do que eu tenho que mudar. O que está acontecendo comigo para que eu fique tão, né, preso naquela emoção, né, na mágoa, por exemplo, né? Então, Eu faço assim, um paralelo, eu não sei se está certo, e pela visão da medicina chinesa aí, mas o que diferencia o animal homem do animal animal é essa capacidade, porque os dois têm as emoções, medo, raiva, amor, todos têm as mesmas emoções. Só que no cérebro do animal fica naquele cérebro mais primitivo, que só é instintivo, reativo. A uhum, gente, eu acredito que o que diferencia a gente, ser humano, é que a gente pode trazer para a parte racional, cognitiva, aqui, o cérebro mais elaborado, né? Então, e nesses momentos que a gente sente a emoção, é a gente olhar, reconhecer e tentar trazer para esse lado racional. O que eu faço com isso que está se apresentando agora em mim? isso, Né? trazer para cá, né? Porque na medicina Pensar, sentir e agir, né? aqui, entendeu? Tá aqui, é o Shen. Então, assim, não adianta você agir só, você tem que trazer a razão para cá e falar, por que que isso está acontecendo comigo? O que 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 eu não estou enxergando? O que que eu tenho que mudar? Às vezes é complicado, né? As pessoas põem muita barreira com isso, porque a gente tem isso. É as benditas das crenças que a gente traz, que a gente não quer olhar, porque muitas vezes dói, né? Muitas vezes dói. Eu aprendi assim, eu fui ensinado assim, aquela pessoa que era desse jeito é o meu modelo de vida. Isso, é. Então, assim, a gente não tem outra escolha. Ou a gente muda por bem ou por mal. Então, é muito melhor você parar, refletir e falar: o que que eu tenho que mudar para melhorar? O que que eu tenho que fazer para sair da situação que eu tô? Qual a minha barreira? E a gente tem muitas, né? Muitas. Então, assim, e não se cobrar também por isso. A gente vai aos poucos, né? Ainda bem, eu falo muito assim, que bom que os jovens hoje estão tendo uma chance muito maior de saber disso tudo jovem, né? É, Porque, por exemplo, as pessoas da minha idade, né, tenho 66 anos, a gente começou a descobrir tudo isso na fase dos 50, não antes disso. Não se falava, pouca coisa se falava sobre isso, né? Então, uhum. assim, que oportunidade legal de você fazer as transformações que você precisa para ter uma vida mais presente, mais no aqui e agora, não se pegar tanta coisas do passado e não ficar tão ansioso pelo futuro, porque o futuro não chegou, não chega nunca, né? Porque sempre amanhã já é hoje, não é? Uhum. Então, assim, é muito legal isso, né? O elemento fogo, que é o outro elemento que trabalha o coração, o intestino delgado, a circulação e o triplo aquecedor, que é a parte de aquecimento do nosso corpo, ele trabalha com a instabilidade emocional.
é onde está a maior parte, as pessoas ansiosas estão ali, no elemento fogo. Então, a pessoa ansiosa, ela fica tão aqui na cabeça, tão na cabeça, então ela pensa mil coisas, fica maluco. Então, o que, que vai gerar isso no corpo da pessoa? Hipertensão, um estresse demais, né? Muito exagerado, porque estresse, um estresse de vez em quando é bom, né? Faz a gente sair do Na lugar zona de comum, conforto. né? Do lugar comum, da zona de conforto, mas isso pode gerar AVC, pode gerar várias coisas. Então, assim, que parar, a yoga é muito bom isso, a meditação, a respiração, tudo parar. Nossa Senhora, aquele barulho mental só traz problemas pra gente, né? Então, a pessoa ansiosa, ela sofre muito, porque ela nem te ouve. Entendeu? É. Você fala que a pessoa não te ouve. Você falou, ela tá. Hã? O que você falou? É. Entendeu? É. Então, é E é muito legal a louco. gente compreender também as personalidades, os tipos, para a gente entender que não é particular, que às vezes acontece uma situação como essa que você falou, nossa, mas eu acabei de falar, você não escutou? E daí já pode gerar um conflito, mas você sabendo que a natureza daquela pessoa é assim, né, ansiosa, e que não é um problema pessoal com você, você Isso. pode até ajudá-la, falar, calma. Então, antes da gente entrar nesse assunto que é importante, que eu quero saber a sua resposta, vamos sentar aqui, toma uma água, respira. Vamos fazer essa conexão primeiro, para daí a gente conversar? Isso. É por aí, né? Que você vai ajudar quem está à sua volta. Você não pode fazer isso por ela, mas você pode dar subsídios para que ela. Nossa, é mesmo. Vamos sentar Centra, né? acontecendo, vou pensar, vou refletir. Isso todo mundo tem que fazer, não tem como, né? Não tem como Uhum. a gente tá crescer um pouquinho nessa encarnação, ser um pouquinho mais evoluído, se a gente não E fizer. acho que essa que é a beleza da vida, né? Essa possibilidade de ver todas as oportunidades que a gente tem e de desenvolver um pouquinho a cada obstáculo, a cada coisa que a gente não estava esperando, né? Porque é o que o Rodrigo falou, o que você também falou. A gente pode crescer pela dor ou pelo amor. Geralmente a gente espera doer para acordar. Mas a gente pode também evoluir com a observação, com conhecimento, né? Aprendendo com os outros, me conhecendo e fazendo as minhas escolhas. É o que ele fala do alto amor. Por amor a mim, pelo meu amor próprio, eu escolho esse caminho. Né? Eu não quero passar pelaquele sofrimento. Eu posso escolher o caminho do amor. Por que eu não mereço isso? Eu mereço esse cuidado comigo mesmo. Né? E daí desenvolver todo um trabalho em cima disso. Isso, a gente faz escolha desde a hora que acorda, né, Gi? O tempo todo a Uhum. gente faz escolhas, né? Mas muitas vezes a gente faz escolhas no rompante também, a gente não pensa bem, né? Então, assim, escolhas a gente tem várias por dia. Só que se você está presente, você consegue, assim, não, eu vou por esse caminho que talvez isso seja melhor, né? Muitas vezes pode até não ser, mas naquele momento para você é. Algum aprendizado vai ter ali, né? Toda vez que a gente escolhe alguma coisa, tem algum aprendizado ali. Mesmo que a gente escolha e fala, nossa, devia ter escolhido do outro jeito. Só que se você escolhesse do outro jeito, você não ia aprender isso aqui que você está passando É, agora. É que a gente se permeia, né? A gente não quer passar por situações. ó, estão perguntando aqui, como saber se a escolha é certa? Bem, Olha, eu tenho uma dica que funciona para mim, eu não sei se você... Isso é individual também. Você percebe alguma coisa, Ed? olha, assim, quando a escolha que você faz te trouxe satisfação, né? Mesmo que alguma coisa não aconteceu necessariamente do jeito que você queria, eu acho que você fez a escolha certa. Eu É. tenho muito em foco isso. Eu escolhi, ai, vou ter que arcar com as consequências da minha escolha, mas que bom, eu não teria aprendido isso se não fosse essa escolha, né? Uhum. Eu acho que a gente não tem que brigar porque não fez uma escolha legal, assim. A gente tem que se dar colinho, né? Bom, É da ser próxima. amoroso consigo mesmo, autocompaixão, né?
compaixão, não se punir tanto. Eu tenho uma característica e que eu já mudei, eu acho que eu já mudei bastante, que eu me punia muito toda vez que eu fazia alguma coisa que eu não achava certo, né? Que aí eu vou falar um pouquinho do elemento terra. O terra é assim, é o estômago e o baço pâncreas. Eles têm como foco a perfeição. Quem é do elemento terra busca a perfeição assim, ferrado, entendeu? É o tempo todo, Uhum. tem que estar tudo perfeito. Isso traz uma canseira, menina, porque tudo está perfeito já do jeito que é, né? E a gente fica querendo pôr a perfeição do nosso jeito. Então, quando eu faço alguma coisa, ou fiz alguma escolha que não foi do jeito que eu queria, muitas vezes eu vou, né, me chicotear, me criticar, porque eu não fiz, nananana. Aí você para e pensa, bom, tudo bem, já foi, o que eu tenho que aprender com isso, né? É. E não se punir, esse punir é terrível, a gente faz isso o tempo todo. E a gente Uhum. grita por todos os elementos o tempo todo, só que a gente tem um que é mais característico, Dominante. dominante. E o elemento terra, ele tem a ver com a preocupação muito grande com as coisas. Você se preocupa demais. E qual a diferença entre a ansiedade e a preocupação? A A ansiedade ansiedade está muito no ar. milhões de pensamentos. Você não tem um pensamento, você tá. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, amanhã tem que. São milhares de pensamentos que tira totalmente. Você fica aqui, para cima. E no elemento terra, que é a preocupação é um pensamento recorrente. Toda hora Uhum. você está pensando a Está mesma coisa. empacado na terra. Tá empacado naquilo e aquilo te, sabe, te faz mal. Aí o que você procura quando você tá assim? O elemento terra procura o quê? Docinho. Adora um docinho, um chocolatinho, uma Ai, me pizza, identifiquei agora, peraí. né? É muito louco, Olha, está porque fazendo várias perguntas, vou ter que começar a anotar. Olha, tem muita pergunta legal aqui. A Gabi, a nossa Nutri, está perguntando se os elementos mudam ao longo da vida. a gente vai. Não, a gente é um biotipo, a gente sempre tem um que é o mais preponderante. Só que a gente usa todos, né? Porque a gente tem todas essas emoções, né? Eu não tenho só. O elemento terra é a preocupação, a busca pela perfeição, só que eu também sou ansiosa às vezes com o que vai acontecer, às vezes eu tenho medo, fico insegura, porque eu tenho. Às vezes eu estou indecisa do que eu faço ou não faço, então eu estou usando cada um dos elementos. Ele é fixo no sentido de ser um seu biotipo, Mas né? conhecendo o nosso biotipo, a gente sabe o que tem que trabalhar para entrar em equilíbrio todo esse Isso. movimento, esses elementos. Isso. E que nem a Lili está falando aqui, agora que eu vi aqui, ela está falando que é para usar a intuição. A gente precisa usar a intuição. E se a gente não tem essa paradinha, fazer essa respiração, a intuição pode vir 500 vezes, você não vai. Eu ia falar exatamente isso. Qual é a minha estratégia? Quando eu tenho que fazer uma escolha, ou antes, né, de fazer a escolha, eu sento, respiro, medito um pouquinho sobre a questão, e na verdade, para mim, não vem nem como intuição, vem como uma sensação no estômago, aqui no chakra que está ligado com o propósito de vida, né? Sim, Que na medicina chinesa também tem relação com propósito, com missão, né? Então, se eu sim, sinto, se eu é penso uma. na questão e eu sinto que está confortável aqui, eu sei que é aquela escolha certa. Ou para mim, quando eu não estou alinhada com o meu propósito, com a minha missão, eu sinto aqui como se estivesse sendo esmagado o meu estômago. Então, Essa. para mim, isso funciona. Mas cada um acha o seu caminho, né? Mas você sabe que, por exemplo, quando a gente recebe uma notícia que não é legal, uma notícia que não é muito boa, o primeiro lugar que pega é aqui mesmo, no estômago. Uhum. É onde todo mundo pega, né? Quando você faz assim. Então, é instintivo isso também, né? Então, Uhum. assim, escolhas, a gente tem várias.
assumir as escolhas, a gente tem que assumir, né? É duro, mas a gente tem que assumir as consequências e ir levando. Ela está E falando, a além Renata, dessa, que a o que gente se você falou de escolhas, de ser autocompassivo, ter autocompaixão consigo mesmo, saber que a gente pode mudar de escolha e tudo bem. Eu estava com uma amiga essa semana aí que está super turbulento, várias pessoas entraram em conflito, internos ou familiares ou profissionais, e ela falou, mas eu já fiz a minha escolha. Eu falei, você não está amarrada, você não está presa. Se você, depois que acalmar um pouco, que você refletir, deixa baixar a poeira. Se você quiser mudar a sua escolha, tudo bem. Vai ter as consequências de tudo, mas você não está presa. É possível a gente escolher diferente a todo momento, desde que seja consciente, né? A Renata está perguntando ali, falando, às vezes nos preocupamos com problemas que nem são nossos. E isso gera ansiedade. Sim, com certeza. Por que que gera? Porque a gente quer o bem do outro. Só que muitas vezes a nossa verdade não é a verdade do outro, né? A gente tem Uhum, muito de querer controlar. A gente faz muito isso. Eu sempre fiz muito isso. Controlar, querer controlar situações no intuito de cuidar do outro. E a gente tem que aprender uhum. que cada um tem um caminho, cada um tem um aprendizado. Pode sair Tem o da nossa seu tempo. barriga, mas você não vai ter controle sobre isso, né? Então, assim, Renata, calma, respira para diminuir essa ansiedade, porque você não tem como controlar isso, né? Cada um É tem o um que é do outro é do outro. A gente pode ajudar um pouquinho, mas cabe ao outro. Isso caminho. gera frustração e acaba afetando você também, essa ansiedade que depois vira uma frustração. Eu acho até que o aprendizado nosso, que ficamos ansiosas porque nos preocupamos com o outro, é o que, que eu tenho que aprender? Que o outro tem que ter o aprendizado dele. A gente não passa aprendizado para ninguém. Uhum, A gente não passa, a gente tem que vivenciar. Então, o que, que a gente tem que fazer? Estar bem para que a gente, se precisar catar os caquinhos, a gente vai catar caquinho junto, e vamos ajudar a ir para frente. É só isso que a gente pode fazer. E a gente catar os nossos também, né? De vez em quando os nossos caem, aí você tem que catar. E se você não consegue catar sozinho, busca ajuda. é Tem o que a muito. gente fala de rede de suportes, né? Saber com quem você pode contar. E Sim, você também levar essa ajuda para alguém, né? a gente tem o tempo todo isso, né? Essa gripe ela tá gerando esse pânico, esse medo em todo mundo, porque a gente tem dificuldade de lidar com perda e a primeira coisa que está mostrando aí é muita perda, né? Muito luto. Uhum. Então isso assusta a gente. Só que, assim, em algum momento a gente vai embora, não tem jeito, né? Nós não vamos ficar aqui, né? Se não for Uhum. a Covid, vai ser por um infarto, vai ser por, sei lá, atropelada na rua, de qualquer jeito, se for o momento da gente, né? Então não adianta a gente entrar em pânico, vamos fazer o que tem que ser feito, as prevenções e tudo direitinho, se alimentar bem, dormir bem, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa casa interna e deixar fluir, né? Tomando todos os cuidados, mas não tem como. A gente também não tem controle sobre isso, né? Uhum. Mais ou Muito menos isso. legal. E tem algumas dicas que você gostaria de dar aí, baseado na medicina chinesa, para ajudar um pouquinho nesse momento? Então, eu falando da imunidade, da alimentação, a Nutri está aí, né? A A Gabi flexibilidade. está por aqui. Tá falando assim, a gente fala muito na acupuntura que a cebola, o alho e o gengibre, eles são muito importantes para fortalecer o intestino, tá? O nosso intestino tem que estar funcionando bem. E a couve e o brócolis são importantíssimos para fortalecer a energia do pulmão, tá? Então, comer muito brócolis e muita couve vai ajudar bastante nesse momento, Os tá? verdes escuros que a Gabi falou também. Isso, é. Eu não a vi falando porque eu não consegui assistir a live dela, mas é isso, eu acho que é isso que ela vai Uhum. falar ou já falou, né? E também, assim, dentro da medicina chinesa, a gente fala muito assim, o leite é uma coisa que faz muito mal e para as vias respiratórias e para o intestino, tá? E o açúcar.
O açúcar é o mais venenoso dos alimentos, né? E a gente adora um bolinho, adora, né? Um chocolatinho. Então, assim, nesse momento que a gente está cuidando melhor da alimentação, porque estamos mais em casa, ficar focado nisso um pouco, diminuir essa quantidade de açúcar e de leite, que vai favorecer a energia do pulmão e do intestino. Tá bom? Os exercícios físicos, que cada um tem a sua linha, né? Que cada um gosta de alguma linha de exercício, que esse é importante, mesmo fazendo em casa, pouquinho por dia, onde eu vi o Luiz falando, e ele fala em 20 minutos, meia hora no máximo, né? Sem grandes esforços, porque a gente não está gastando tanta energia assim dentro de casa, né? Que eu achei bem legal o jeito que ele falou. E eu posso, de repente, eu não sei se a gente tem tempo, nós temos À tempo, vontade. falar para vocês um pouquinho de alguns pontinhos, assim, mostrar para vocês alguns pontinhos que a pessoa pode fazer, como um doim, por exemplo, né? Que vai ajudar. Por exemplo, na dor de cabeça, o ponto que pode trabalhar a dor de cabeça é o ponto que é aqui na mão. Deixa eu mostrar aqui. Vamos fazer junto. Vou fazer junto com você. Tá vendo a Aqui, mão? assim. Aqui, ó. Tá? E aqui. Esse é um ponto que você pode massagear quando você tiver uma dor de cabeça. Ou quando o intestino está preguiçoso. Tá? Ou porque você tem uma dor nos ombros, porque você está muito tenso. Esse ponto é bem legal, o ponto IG4. Massagear por quanto tempo? 1 minutinho, 2 minutinhos, não precisa mais que isso. Das duas mãos, né? Esse é um ponto legal, que é um ponto, entre aspas, um pronto-socorro, assim, né? Que ajuda bastante. E quando você fala massagear, é apertar e soltar ou é fazer movimentos circulares? Circular, assim, ó, circular, tá? Circular. Simples. Você apoia o polegar, não sei se dá para ver, o polegar aqui, ó, e massageia. Às vezes vendo televisão, assistindo alguma coisa, você pode ficar massageando esse ponto, tá? Esse é um pontinho que dá para usar sem grandes preocupações, que vai ajudar bastante. Para diminuir a ansiedade. Esse é bem legal, porque todo mundo ansioso, né? Demais. Esse pontinho, deixa eu marcar aqui em mim, peraí. Um pontinho que é do coração, tá? Lado de fora da mão, descendo aqui na dobra do punho, bem aqui. Isso, um pouquinho mais para fora aqui, ó. Tá? Acompanha o último dedo aqui até a dobra do punho. E vai parar aqui. Tá? Então, você pode massagear esse ponto também, que ele diminui bastante a ansiedade. Tá? É um pontinho do coração. Outro que diminui a ansiedade, né? Vou ficar toda pintada aqui. Parecendo um dálmata. Ó, aqui no meio. Então, são 2 dedos, ó, da dobra do punho, 2 dedos. Bem no meio aqui, ó. Entre os 2 tendõezinhos que tem aqui. Bem no meio aqui. Esse ponto também diminui a ansiedade. É bom para várias coisas. Para diminuir o nervosismo, tá? Para circulação, para se você tem enjoo de estômago, para milhares de coisas. Então, assim, você pode massagear aqui o ponto do coração e o ponto do pulmão aqui, o P9. Eles fazem um triângulo aqui, ó. Tá? Então, você pode massagear esses 3 pontos quando você estiver muito nervoso, muito para baixo, porque vai regular também a sua energia. Ele harmoniza. São 3 pontinhos que harmonizam a nossa energia. Que legal, tá? Muito legal. É tranquilo. Outro que é assim, ó, tira e queda entre as sobrancelhas. Nossa, eu não tô me vendo aqui, porque todo mundo tá falando aqui, ó. Ó, aqui, tá? Então, esse pontinho é muito bom para acalmar. Você faz movimento circular aqui.
É super legal, acalma. Quando você está muito tempo no computador, Gi, Tipo, e fica fica a olho, dica, né? olho seco, você fecha o olho e faz isso, ó. Circula aqui, daqui a pouco seu olho enche de lágrima. É gostoso mesmo. É gostoso. Então, ele é um ponto calmante, é um ponto para dor de cabeça, é um ponto para um monte de coisa. Para dormir, para quem tem insônia, tá? Super simples, fácil de fazer, não requer nada, só seu dedo, tá? E o tempinho, enquanto você está ali, 1, 2 minutinhos, vai respirando também, né? Faz a respiração consciente, Respirando. diafragmática. E, ó, no centro do peito, não sei se está me Sobe vendo um aqui. pouquinho. Isso Ó, aí. entre os mamilos, tem um ponto aqui entre o seio que também é um ponto, né? Que também traz calma, trabalha as emoções. Pode ser que você estiver muito ansiosa e começar a trabalhar aqui, pode dar uma crisezinha de choro. Ótimo, bota para E deixa fora, chorar, né? um copo de água depois e tudo bem, entendeu? Que É bem legal, ótimo. tá? Deixa eu ver outro que é bom para vocês. O timo, a glândula timo, né? Que fica bem em cima do coração. O coração é aqui, né? Opa, Só aqui. Isso aí. Aqui, né? Então ele fica grudadinho no coração, aqui. Então o que você vai fazer? Você vai dar soquinho aqui, tá? Durante 1 minuto. 1 minutinho. Você marca no relógio 1 minutinho e dá soquinho aqui. Você ativa o timo. O timo é a glândula da alegria, é a glândula da imunidade, né? E conforme a gente vai passando o tempo, ela vai diminuindo de tamanho e não tendo a função total dela, mas ela tá lá, vivinha, é só a gente ativar. Todo dia um Ativado. pouquinho, 1 minutinho por dia. Tá? Então são dicas simples que dá para todo mundo fazer, né? E que eu acho legal, que ajuda nesse momento para trazer calma, tranquilidade para a gente passar por tudo isso, sem estresse, porque o estresse só vai dar zica. Muito bom, adorei. Eu vou anotar esses pontinhos depois e vou incluir na minha prática diária, aí, junto com a respiração de manhã. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não sei o que mais que eu poderia ajudar. Se alguém quer perguntar, alguém perguntou aí, Gi, que eu não vi, Eu porque vai passar, acho, não consigo. vai passando, a gente perde um pouquinho, né? Eu também tô aprendendo a mexer com esse trem aqui, viu? Mas eu acho que a gente não deixou passar a pergunta, acho que não. Algumas pessoas. A Lili falou de se permitir quando a gente estava falando de emoções, Sim. seguir a intuição, como saber se a escolha é certa, a gente falou sobre isso. A Renata Alvarenga, a gente vai falar amanhã com a Renata. Ela É, fez uma pergunta que talvez a gente tenha deixado passar. Pode dizer, então, que muitas doenças que acometem o pulmão podem ser associadas ao sentimento de tristeza? o sentimento de tristeza ele vem depois. Ela começa com uma insatisfação pessoal, uma insatisfação com qualquer coisa da sua vida, com escolhas que você fez e você não está feliz, com o trabalho que você faz, com relacionamento, com, sei lá, com situações da sua vida, ela sempre começa com uma insatisfação. E aí, se você não lida com essa insatisfação, não busca, não vai para dentro, não vai, a pessoa vai ficando muito introspectiva. E quando ela fica muito introspectiva, ela não interage, né? As pessoas introspectivas não interagem. E aí é muito comum que a pessoa entre num quadro de tristeza e muitas vezes as pessoas que estão em torno não conseguem perceber, porque ela sabe disfarçar muito bem. E aí Uhum. é um passinho para a depressão, né? É, vale lembrar assim, que uma das contraindicações da meditação, que é todo um trabalho de introspecção também,
é depressão que não está sendo tratada, justamente por isso também. A pessoa já tem uma tendência de ficar muito lá para dentro, remoendo essas emoções, acumulando, e daí você vai colocar ela mais para dentro ainda sem trabalhar isso, e pode acentuar o quadro. Por isso que às vezes a gente está dando dicas para as pessoas se perceberem, fazer essas experiências em casa, mas nem sempre a gente dá conta de fazer sozinho. Muitas Não. vezes a gente precisa da ajuda de um profissional. Então é legal Sim, o momento que a gente reconheça que isso eu estou dando conta, está dando efeito, está sendo bom para mim ou não, eu não estou dando conta disso, porque todo esse processo de trazer para dentro, de autoconhecimento, vai trazer algumas emoções que às vezes eu não sei lidar com isso. E daí a gente pode buscar ajuda ou na medicina chinesa, ou na psicoterapia, ou no aconselhamento biográfico, na constelação familiar. Tem sim. N possibilidades para a gente buscar aquela que mais se identifica com a gente. Né? Então, acho que é Até legal a gente falar nisso nesse momento de isolamento que a gente está falando, de isso. aproveitar para se autoconhecer, mas se de repente surgir alguma coisa que você não está sabendo lidar, de buscar ajuda, mesmo online é possível, a gente está vendo que é possível dar um suporte online, tem muitos profissionais que trabalham online, né? Sim, sim. Por isso que a escolha do exercício também é importante nesse momento, né? Porque se for Uhum. ficar só com você mesmo, só respirando, respirando, você não vai conseguir sair disso. Talvez você tenha que fazer exercícios que te tragam para fora, Para fora, né? né? O Liangon faz muito isso, expansão da caixa torácica, expansão da respiração, né? E o Uhum. Liangon trabalha com a respiração, que ela não é a respiração, aquela respiração forte, ela é uma respiração leve, intensa, mas contínua. Você não para, você inspira e solta, inspira e solta, inspira e solta o tempo todo, mas com aberturas, né? Então os movimentos são todos abertos, longos, para que você tenha uma capacidade do diafragma descer e as suas costelas se abrirem para que você respire melhor. E esses movimentos para fora fazem a alegria vir também, né? Uhum. É importante Muito a bom. escolha do movimento que você vai fazer. Não é É, legal ficar só meditando, meditando se você é uma pessoa depressiva. Você tem que fazer é. coisas em contato com a natureza, em contato com as pessoas, né? Mesmo que seja online. Uhum. Por isso que nas minhas práticas eu coloquei 5 tipos de aula. A primeira bem básica, a segunda para trazer essa força do guerreiro da terra para o coração e abrir o peito para agir com o coração, né? É, Depois a gente fez uma saudação ao sol, que é uma prática que também traz energia, traz calor, e depois 2 práticas mais tranquilas, uma focada na respiração e outra na meditação. Então, para você se perceber como que você está naquele dia, e se eu preciso abrir, expandir, levantar a energia, ou se eu preciso aterrar um pouquinho, fazer um movimento mais introspectivo, né? E ver que ó, isso acontece em todas as linhas. a Lili tá falando com você aí, ó. Não tinha pensado nisso. Que a Lili, ela tem uma tendênciazinha à depressão. Então, assim, É, né, Lili? Veja tem que isso, tomar cuidado com essa introspecção muito grande. Às vezes tem que abrir mesmo. Abre o peito, expande, faz os guerreiros, faz o leão abrindo. Né? isso. Uma prática que eu gosto de meditação, que é que você faz a meditação de olhos abertos, com o olhar em alguma coisa da natureza. Então você está trabalhando o foco, a concentração, você vai diminuir aquele turbilhão de pensamentos, mas você está olhando para fora e está olhando para algo que é belo, que é da natureza, né? Então você já diminui o turbilhão de pensamentos, mas você não está indo tão para dentro, você está admirando o belo que tem aqui fora. Então é Sim. legal a gente ver essas possibilidades também, viu, Lili? A Lili tá falando, ela é elemento metal, ela é do pulmão e do intestino grosso, então ela se trabalha muito quanto a isso, porque o elemento metal ele é muito depressivo mesmo, ele é muito para dentro, introspectivo, então precisa trabalhar isso para fora, trazer alegria, fazer Abre a coisas. janela, tá um dia lindo de sol, deixa o sol entrar, respira. Que bom, adorei, Edna. Viu só que experiência gostosa? A gente está 50 minutos falando aqui. Se deixar, a gente fica a tarde Sério? inteira. Uhum. Nossa, que legal, que bom. Para fechar, você quer deixar alguma mensagem?
Eu acho que a mensagem é assim, a gente ter esperança, esse momento vai passar, né? Ele sempre passa, não é? Hum. O momento ruim sempre passa, o momento bom sempre passa. Sempre assim, a gente está em ciclos na vida, né? São vários ciclos durante a vida, mas assim, vamos ter esperança que isso vai passar rápido, que a gente vai poder ajudar as pessoas. Acho que o momento é eu me conhecer para eu poder ajudar. A gente só pode Uhum. ajudar se a gente se conhece. Então, se percebam, né? Façam tudo o que tem que ser feito com alegria, né? Cuidando bem das pessoas e você mesmo, se olhando no espelho e sendo feliz com o que você vê, que isso é Uhum. importante, né? Muito E bom. Obrigada, Edna. de nada, obrigada pessoal, viu, por estarem aí. Eu acho que foi bem legal, tá bom? Foi ótimo. Esse vídeo vai estar no YouTube hoje à noite já vai estar lá, tá bom? Tá bom, tá bom. Um beijo, Gia. Beijão. Tchau, Obrigada. tchau.